Gente, agora, nessa nossa terceira questão aqui dessas aulas preparatórias para o Enem, vamos abordar a segunda competência da primeira área, que fala sobre identificar padrões numéricos ou princípios de contagem. Mais precisamente, nesse caso, identificar padrões numéricos, tá? Princípios de contagem a gente vai ver em outra questão. Na hora de identificar padrões numéricos, isso é cobrado ao observar essa figura, que eu já antecipo aqui antes de começar a leitura do enunciado, que trata sobre notas musicais e sua relação com a matemática em forma de frações. E aí, observe que temos um padrão numérico aqui. Essa sequência de frações que aparece, desde o 1, né? Meio, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 e 1/64, trata-se de um padrão numérico bem conhecido. É uma PG, uma progressão geométrica de razão meio. Vamos formalizar tudo isso, tá? Mas vamos lá, vamos ao enunciado. A música e a matemática se encontram na representação dos tempos das notas musicais, conforme a figura seguinte. Então, a música e a matemática se encontram na representação dos tempos, não dos tempos antigos, mas sim dos tempos da duração de cada nota musical. Ok? E aí traz a informação, seguindo o enunciado, né, que um compasso é uma unidade musical composta por determinada quantidade de notas musicais, em que a soma das durações coincide com a fração indicada como fórmula de compasso. Ponto. Gente, esse trecho aqui, imagina que para quem tem uma certa afinidade com música, estuda, né, as notas musicais, as partituras, essa pessoa vai ter um conhecimento de mundo que ela vai ter uma compreensão melhor desse trecho aqui. Se você, como eu, não tem esse conhecimento de mundo, vamos ver passo a passo o que está sendo dito. Um compasso é uma unidade musical. Vamos lá, vamos entender. Então, de todas as composições de notas, né, quando a gente pega porque diz aqui, composta por determinada quantidade de notas musicais. Quando você pega uma determinada quantidade de notas musicais, tá? Digamos que peguei uma mínima, uma semicolcheia, uma fusa, digamos que peguei essas três, tá? É uma quantidade de notas musicais, peguei 3 dessas notas. Pode não fazer sentido nenhum ter pego exatamente essas 3, tá? Que eu não tenho esse conhecimento musical. Mas, enfim, quantidade de notas musicais, peguei essas 3. Se eu considerar essas 3 como uma unidade, as 3 notas juntas como uma unidade, eu chamo isso de compasso. Beleza? Fazendo a interpretação aqui. E aí diz que a soma das durações dessas, por exemplo, 3 notas, coincide com a fração indicada como fórmula do compasso. Então, se eu somasse as frações indicadas das 3 notas, que falei há pouco, o resultado é chamado de fórmula do compasso. Beleza? Muito bem. O legal dessa questão é que ele tem um por exemplo. E se você não entendeu o que foi dito até então, nesse exemplo é possível que você agora tenha uma compreensão melhor. Então vamos ao exemplo. Se a fórmula do compasso for meio, então ele está dizendo quanto vale a fórmula do compasso. Esse meio poderia ter um compasso ou com 2 semínimas, e aí olha só as semínimas, 1/4. O que são 2 semínimas? Deixa eu pegar aqui a canetinha e dizer que 2 semínimas seria 1/4 somado
com 1/4, ou 2 vezes 1/4. 1/4 somado com 1/4. Isso dá 2/4, porque como a fração de baixo é igual, repete a de baixo, né? E soma em cima. E 2/4 é a mesma coisa que 1/2. Simplificando, dividindo em cima e embaixo por 2, tá? Esse 2 dividido por 2 dá 1, e o 4 dividido por 2 dá 2. Beleza? 2/4 é a mesma coisa que 1/2, que bate com o enunciado, com o exemplo que foi mostrado. Ou ainda, uma mínima. Uma mínima é meio, de fato, uma mínima tem a mesma fórmula do compasso meio. Ou 4 colcheias. Vamos só para finalizar o entendimento do exemplo, mais uma vez, recorrer aqui à canetinha. Uma colcheia é 1/8. 4 colcheias é 1/8, mais 1/8, mais 1/8, mais 1/8. 4 parcelas de 1/8, que eu posso multiplicar por 4. 4 vezes 1/8. Gente, 4 vezes 1/8, esse 4 multiplicou 1, dá 4. Repete o 8 embaixo. 4 sobre 8 é a mesma coisa que meio, que dá a fórmula do compasso lá do exemplo. Bom, então, espero que até aqui, com o exemplo apresentado no enunciado, você tenha compreendido o que acontece, tá? E traz ainda a informação que é possível combinar diferentes figuras. Nos exemplos, a gente usou as mesmas figuras, tá? 4 colcheias. Então, foram 4 vezes essa aqui, ó. 4 dessas, formando lá o compasso, né? Muito bem, mas ele está dizendo que eu posso combinar figuras. Bom, um trecho musical de 8 compassos, cuja fórmula é 3/4, poderia ser preenchido com, e aí uma dessas alternativas. Eu não gosto muito de questões assim, em que a gente precisa analisar as alternativas para chegar à resposta, mas essa não tem como fugir. Porque o que é que ele está dizendo? Que um trecho musical que tem 8 compassos, ele dá a fórmula de um compasso, que é 3/4, pode ser preenchido com uma das alternativas. A gente precisa olhar cada uma delas. Beleza? Muito bem, então vamos fazer isso. Aqui eu enfatizo que são 8 compassos, cuja fórmula é 3/4. Qual é a interpretação que você tem dessa leitura? Às vezes você é bom em matemática, mas falha na interpretação, tá? E aí você perde a questão. Veja que aqui ele fala que são 8 compassos, cuja fórmula é 3/4. A fórmula 3/4 é de todos os 8 compassos juntos, ou a fórmula 3/4 é de um compasso, e aí são 8 desses. Perceberam a diferença? Não? Olha só, você poderia ter a interpretação errada de que 3/4 é a fórmula dos 8 compassos juntos. E se você tivesse a interpretação, você perde a questão. Mas não. São 8 compassos, cuja fórmula de cada um desses compassos, e aí de repente o enunciado poderia ter sido mais generoso, né? Poderia ter dito, a fórmula de cada um é 3/4. Tá? Mas quando ele diz cuja fórmula é 3/4, é a fórmula de quê? A fórmula do compasso, e não dos compassos. É assim que ele define lá no enunciado, a fórmula do compasso, tá? E um compasso. Então, com esse entendimento, esse trecho musical, ele tem 8 compassos, em que cada um tem uma fórmula de 3/4. Então, posso multiplicar. Entendido? Então, vai ficar 8 vezes 3, que dá 24, dividido por 4. 24 dividido por 4 dá 6. Então, esse trecho musical tem essa duração de 6. Certo? Vamos analisar agora as alternativas. Letra A, 24 fusas. O raciocínio é o mesmo, tá?
24 fusas. Aí eu olho aqui a fusa e a fórmula da fusa é de 1/32. Então eu troco fusa por 1/32. Multiplico 24 vezes 1, dá 24 sobre 32. Que se a gente simplificar 24 por 32, simplificar por 2 em cima e embaixo, dá 12 sobre 16. Por 2 de novo, dá 2 sobre 8. E por 2 de novo, dá 3/4. Que maldade ser 3/4, né? Porque vai que você entendeu que os 8 compassos juntos resultam em 3/4. Aí você não teria feito essa continha para dar 6. E você acharia que a resposta seria essa aqui, né? 3/4, 3/4. Tá errado, tá? Tem que dar 6. Se tiver dúvidas em questões parecidas com essa, que você tem que analisar as alternativas, sugiro não marcar logo a letra A porque achou algo parecido. Tenta fazer as outras, tá? E ao fazer a letra B, eu já adianto, vai dar 3/4 também. Ou seja, se as duas respostas, alternativa A e alternativa B, deu o mesmo resultado, é sinal que as duas estão erradas. Porque não pode ter duas respostas certas. Se as duas deram igual, se as duas respostas deram iguais, as duas estão erradas, tá? Então vamos lá, letra B, 3 semínimas. Semínima é de 1/4. Então, como são 3, 3 vezes 1/4, que dá 3/4, que eu já tinha antecipado, né? Tem que dar 6, está errado. Reforço, a letra A deu 3/4, a letra B deu 3/4. Duas respostas iguais, as duas estão erradas. Não pode ter duas certas, se as duas estiverem certas, a questão teria que ser anulada. Letra C, 8 semínimas. A gente já viu que a semínima é 1/4, 8 vezes 1/4. Vai ficar 8/4. 8/4 é 8 dividido por 4, dá 2. Está errado, porque tem que dar 6. Até aqui, entendeu? Vamos à letra D. 24 colcheias e 12 semínimas. 24 colcheias, a colcheia é 1/8, então 24 vezes 1/8. 12 semínimas, semínima é 1/4, 12 vezes 1/4. Tá? Nesse caso aqui, esse I, para quem estuda análise combinatória, sabe que o OU é para somar e o I é para multiplicar. Nesse caso, não confundir, porque aqui a gente não está com a ideia lá da análise combinatória de contagem. A gente está realmente querendo juntar 24 colcheias com 12 semínimas. Então, juntar é somar mesmo, tá? Então, continuando, vai ficar 24 vezes 1 dividido por 8, 24 sobre 8, e 12 sobre 4. 24 dividido por 8 dá 3, e 12 sobre 4 também dá 3. 1 de 3 mais 3 dá 6. Achamos a resposta correta. Certo? Sugiro demais, se você pega uma questão dessa lá no Enem, e você fez rapidinho essas continhas, aí você não deixa de fazer a letra E não, bem rapidinho, ó. 16 vezes 1/4, porque a semínima é 1/4. As semicolcheias são 1/16. Isso vai dar 16 sobre 4 dá 4. 8 sobre 16 dá meio. 4 mais meio vai dar 4,5. Certo? Então, realmente está errado, teria que dar 6, reforçando que a resposta certa é a letra D. Ok? Se você não tiver dúvidas, aí a gente encerra por aqui. Qualquer dúvida, posta aí nos comentários.